Olá, bem-vindos. Aproveitando que a chuva deu uma diminuída, parou um pouco, as plantas estão crescendo. Como qualquer lugar do Brasil ou do mundo que chova, elas crescem desvaradamente, né? Então hoje no Espaço Torii a gente vai pegar algumas mudinhas que cresceram e dar um status, um pouco de movimento para elas e começar a trabalhar nessas plantas para que no futuro elas venham a ser umas plantas de qualidade, um bonsai de qualidade. Então fique comigo aí, eu sou o Marco do Espaço Torii. Se você não quer perder nada, passe comigo pelo Torii e vamos ao vídeo. Então, bem-vindo ao Espaço Torii novamente. Eu tenho várias mudinhas aí que cresceram com essa chuva, essas chuvas que tem dado aí, que é uma bênção, uma glória, né? Para nossas plantas, é saúde. Para quem não consegue regar as plantas diariamente ou ficar em cima da rega, a chuva ajuda bastante. E então, aqui simbolizando todas as mudas que eu já tenho, eu escolhi 5 espécies diferentes, para a gente poder dar um movimento aí, ver a característica delas e começar um trabalho, mostrar para vocês como a gente inicia um trabalho numa muda. Não é nada um trabalho assim minucioso, é só um movimento, tirar algumas folhas e ao menos começar, né? Para que futuramente venham crescer galhos, um galho ou outro, a gente vai escolhendo durante os anos aí e que elas venham a ser mudas de qualidade para futuramente ser um bom bonsai. Então, o que eu escolhi? Primeiramente, eu escolhi uma cereça chinesa, que eu tenho muitas delas aqui. Isso aqui é uma planta aqui de característica de crescimento vigoroso. Você cortar um galinho ali e colocá-la no substrato, ela vai crescer e vai deixando no sol no primeiro mês. Aí, a partir do segundo mês, ela já começa a enraizar e cresce. Eu tenho várias. A outra é uma goiabeira anã, uma mini goiaba de folha pequenininha, que também é uma planta que você fizer uma estaca aí ela cresce também. E aí essa daqui ficou diferenciada, que ela ficou pescoçuda, né? Então eu quero diminuir essa copinha aqui, dar um movimento, preservar esse galho aqui e vamos ver no que dá. A outra, uma cereja do Rio Grande. Essa daqui de semente, também tem várias. E ela ao longo do seu caule aqui deu várias folhas, né? E ela só bifurcou só em cima. Então eu vou tirar essas folhas aqui, vou dar um movimento nela e tentar aproveitar esse galho que cresceu, que foi só um. Vamos ver como vai sair, como vai ficar. A outra é um piteco. Um pitequinho bem fininho, de semente também, que cresceu aí. Vou tentar dar um movimentinho para ele aqui, ver o que dá para fazer, tirar algumas folhas que secaram, passar um arame aqui e dar um movimento para essa mudinha aqui. Tá pequenininha ainda, tá fininha, mas já vou começar. E por último, e não menos importante, uma caliandra vermelha. Esse galinho aqui, eu fiz uma poda, sem interesse nenhum. Coloquei ali, enfiei num vaso qualquer que estava ali na sombra e ela enraizou. Essa da minha primeira caliandra vermelha que eu adquiri. Ela tá fininha também, como o piteco, mas vou dar um movimento para ela aqui, só um primeiro trabalhinho, para não ficar só esse pau reto aqui. Então eu vou aproximar a câmera e vou fazendo perto com vocês, vai aparecer só a minha mão, e a gente vai conversando e vocês vão observando aí, tá bom? Então, vamos começar aí com os mais fininhos. Essa é uma caliandra vermelha, que é só um galinho que eu
nem tinha intenção de fazer muda, nada. Ela coloquei ali no vaso ali. Era só um talinho do meio mesmo, com uma folhinha só em cima aqui, que eu cortei, a minha calendra vermelha. Tava no chão e eu coloquei ali e acabou enraizando. Não tinha intenção nenhuma, só porque estava na sombra, num ambiente propício, ela enraizou. Só vou dar um movimento para ela, porque ela tá um pauzinho reto, tá vendo? Como era, mas já que cresceu e enraizou, ó, tá forte. O enraizamento tá forte, ó. Deixa eu até levantar, ó. E eu vou colocar um arame aqui e dar um movimentinho para ela. É importante a gente ter vários tipos de bitolas de arame para bonsai, para você não colocar nem muito fino, porque não vai manter a curvatura, e também nem muito grosso, porque não é necessário, você vai acabar quebrando o galho na hora de movimentar. Então vamos ver O importante é você achar um arame que venha a ser aí 50% mais grosso que o galho, sabe? O dobro, geralmente é o dobro da grossura do galho, para não ter dificuldade. Então você vem aqui, se movimentar, ó, você movimenta. Se não mexer o arame, se não entortar, já é o suficiente, tá? Vou testar de novo aqui, ó, aí, ó. O arame nem mexe. Então vai ser esse mesmo. Pega um pedaço. Não vou, como eu disse, eu não vou tirar folha nenhuma. É só para dar um movimento mesmo. Nessa mudinha inicial aí. Realmente você marca o tamanho do vaso, coloca aqui no tamanho do vaso, que você vai introduzir no substrato. Até aí o tamanho do galho. Eu pego sempre o dobro do tamanho do galho que você vai curvar, tá? Então fico aqui em cima. Se ela tem 20 centímetros, eu tiro 40. Se sobrar, eu uso em outro. Bom, eu faço isso. Eu prefiro sobrar do que faltar e depois você não realizar o trabalho. Então o que você faz? Você introduz lá no substrato, até no fundo. Até no fundo. E começa no lado contrário do primeiro galho, para você não quebrar o galinho. Desculpa se não dá para ver, mas você vai em espiral, ó, 45 graus. E vai curvando, tirando no modelo, tirando sempre contra partido ou contramão ao galho. Nunca coloca no galho, porque você pode quebrar o galinho que você está tentando entortar lá. Então você vem aqui, ó, e vai 45 graus. Se possível não apertar. Vai pegando sempre na parte curvada já, ó, vai segurando e vai até em cima. Chegando lá em cima, você corta. Cuidado para não cortar o galho. Curva, faz um fechamento aqui, ó. E faz o movimento que você quiser. Geralmente deixando o galho maior para fora, nunca para baixo ou para dentro da planta. E curva. Aí a sua imaginação manda. Vai ficar feio de início. Como o galho é muito fininho, não vou mexer muito não. Aí,
certo? A gente realiza assim o primeiro trabalho. Como ela está presa em cima, ela não vai escapar, tá? Mas eu fiz como se fosse uns 2 S's. Não tá apertado, porque se eu sufocar nesse calibre de galho, se eu apertar ele, ele vai sufocar, vai acabar secando. Mas eu dei um primeiro movimento aqui, ó. Se quiser prender na base aqui, ó, pega um pedacinho de arame, para não ficar muito solto o arame embaixo aqui, ó, você pode pegar e amarrar, ó. Faz um nozinho, sem sufocar, só para segurar mesmo a base do arame. Então, isso deu para ver, ó. É só uma curvatura mesmo para não deixar o pau reto. E conforme vai crescendo, ela vai se mantendo nessa forma. Certo? Isso daqui não é para moldar um bonsai, nada. É só para dar um primeiro movimento para tirar daquela forma retilínea que ela era. Certo? E é isso daí. Agora vamos ver, dar um movimento para esse pitequinho. Tirar essas folhas amarelas e secas aqui, que não me interessa. Alguns galinhos fininhos que crescem na base, tentar preservar os galhos mais grossos. Então tem uns fininhos que nascem só uma folha no caule, já vai tirando, preservar só os galhos. Aí, ó, tem uns galinhos que nascem só uma folhinha na base dos troncos que já tem, dos galinhos que já tem. Então tira fora. Vamos tentar dar um movimento aqui só para estilizar. Mesma coisa, ele como já é uma plantinha mais grossa que a caliandra vermelha, já vou ter que usar um arame de calibre mais forte. Que lá acho que era 1,5. Vou usar um 2 aqui. Eu meço lá o tamanho do vaso. Como ele é curtinho, o tamanho da planta, mais um pouco. Então é 100% da planta aqui para cima, mais 50%, mais o tamanho do vaso. Então é o tamanho do vaso, o tamanho da planta, mais 50% do tamanho da planta, do caule da planta. E corto. Tô cortando com a tesoura, viu, gente? Porque o calibre do arame é fino, então eu corto aqui na base da tesoura, mas o certo é cortar com alicate. Tem um alicate de corte de arame de bonsai, mas pode cortar com alicate normal mesmo, tá? Então eu introduzo aqui, ó, no fundo, bato no fundo do vaso. Posso prender ele aqui na base com outro pedacinho de arame, para não escapar. Sem apertar, certo? Faço um nozinho sem apertar, tá frouxo aqui, ó. E começo a moldar, ó. Sempre em 45 graus, em espiral e subindo. Olha lá, eu vou
Tem um galho aqui, eu vou atrás dele, ó, atrás do galho. E subo já por cima dele. Certo? Ó, sempre contrário ao galho. Cheguei no ápice. Corto. Faço. Fecho o arame. E trabalho. Vou aqui. Levo para lá. Posso trazer bastante aqui, ó, para baixo. E levo para lá. E coloco o ápice do pitequim para cima. Nesse caso aqui eu vou deixar o ápice, esse galho aqui, ó. Aqui depois eu abro. Esse aqui vai ser um galho, esse vai ser um galho e o ápice vai ser o galho lateral, que é mais grosso. Mas isso futuramente. Essa primeira mão aqui é só para dar um movimento no tronco mesmo. E eu bato na tecla. Fica feio no início, mas depois vai ficar bonitinho. E a intenção aqui é só dar aquele primeiro movimento na base da planta. Certo? Aí. Para não deixar aquele tronco reto no início. Uma planta muito jovem, então eu não vou ficar mexendo muito não, porque é perigoso quebrar os galhos. É só para dar aquele primeiro movimento mesmo, tá? E agora, esquecer. Agora vamos pegar essa cereja do Rio Grande. Ela está cheio de folhas no decorrer do seu caule, até na bifurcação. Então isso aqui eu vou tirar tudo. Essas folhas aqui, eu não quero essas folhas. Eu quero galho. Então isso aqui tá tirando energia do ápice, dos galhos que futuramente possam vir crescer. Então eu tiro isso. Todas elas. Não tem galho nenhum aqui, só folha, folha, folha. Tirar com a mão mesmo, nunca puxando para baixo a folha, sempre puxando para cima, tá? Se você puxar para baixo, pode rasgar aqui e ferir o caule. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho um galho pequeno, um galho grande do ápice e esse galho aqui que cresceu e lateralizou, tá? Então eu vou dar um movimento, tentar fazer do ápice esse galho aqui. Então, esse daqui eu vou trazer para baixo e deixar esse para cima, tá? Então, fazendo um movimento assim, ó, vou largar esse para cima e esse aqui vai ser um galho mais grosso lateralizado. Depois eu vejo o que dá futuramente, mas eu quero largar para cima esse. Esse daqui vai ficar para baixo aqui. Então, vamos lá. É uma planta que está forte. De semente, essa cereja do Rio Grande. Vamos pegar um arame aqui. Esse aqui tem que ser um arame mais forte, senão eu não consigo dar um movimento. Deixa eu ver se dá esse. Ele entorta, tá vendo? Forcei ele, ó, entortou. Então tem que ser mais grosso. Aqui possivelmente tem que usar dois tipos de arame, um para o caule e um para os galhos, tá? Então vamos lá.
Não tenha medo de fazer isso não, minha gente. Interessante é você dar um movimento para a planta. Se tiver medo de ferir a planta, você nunca vai fazer esse tipo de procedimento. Aí eu coloco na base, ó. Não sei se dá para ver, tô. Coloco na base, amarro um pedaço de arame para ele não fugir da base, um pedacinho de arame menor, e começo a dar movimento. Sem apertar, tá? Porque fica frouxo. Se apertar é perigoso marcar a planta aqui. Como aqui tem um galinho, aqui, eu vou contra ele, ó, do outro lado. E já subo o galho maior. Deixa ele de lado, tem um galinho aqui. Vamos ver se eu não consigo quebrar ele. Não posso quebrar ele. Aí. Ó, tem que fugir desse... Quase quebrei o galho. Vamos ver. Ah, tá. Então, vou fugir desse galho aqui, ó. Dos dois, do pequeno e desse daqui. Então, eu subo, ó. Já subo direto lá para cima. Se tiver folha atrapalhando, pode tirar. Folhas que estejam na base do caule ali, pode tirar. Bom, aqui é isso. Se eu for mais para cima eu vou quebrar o galho. Então, depois eu vou ter que usar uma bitola menor. Dá uma curvada aqui na ponta. E isso depois a gente vai dar movimento. Agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que dar movimento para esse galho com uma bitola menor de arame. Então eu procuro o arame mais fino. Venho aqui na base. Onde você já passou o arame, ó. Dou uma curvada aqui. Venho aqui na base, onde você já passou o arame, ó. E vou no mesmo movimento. Só que agora eu vou levar para o galho mais fino, que está do lado ali, ó. Ó. Esse galho, ó. E vou fugindo das folhas. Coloco a folha para baixo e passo por cima dela. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas futuramente, esse tipo de trabalho vai te dar uma planta de qualidade. Corto o arame, dá a curvada e deixo o arame aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa ponta aqui, ó.
Venho aqui perto desse arame que você colocou, mais grosso, prendo ele, ó. E levo para cima nesse galho que vai ser lateralizado. Pode ver que eu não faço força nenhuma porque o arame é fino. Ó. E vai até em cima. Vai perder folha, isso aí é normal. O que importa é você dar curvatura no galho, tá? Ó, agora o que eu vou fazer? Como eu disse, eu ia tirar essas folhas aqui para vocês entenderem. Como eu ia deixar esse galho no ápice, eu vou trazer para cá. Vou levar para lá. Esse daqui vai ser o ápice. E esse galho que era o ápice vai virar galho primário. E esse daqui vai para cima. Certo? E deixa crescer. Dá um movimento qualquer mais lateralizado para ele. Ó, eu lateralizei ele, ó. Ficou para baixo, tá? Possivelmente ali vai crescer outros galhos aqui, porque eu tirei todas as folhas que estavam no caule. E esse daqui, ó, vai para cima. E você pode dar qualquer movimento, para lá, só tomando cuidado para não quebrar, tá? E é assim, ele que era o galho lateralizado, que é mais fino, ficou para cima. Esse que era mais grosso, virou um galho primário, tomando cuidado para não quebrar. Tá? É isso daí, ó. Por que eu deixei ele pro lado? Porque ele já tem um galinho aqui, ó, já bifurcou, então ele vai ficar do lado. Esse, o ápice, eu não quero bifurcação no ápice. Ele tá sozinho. Então, ele ficou para cima. Esse era o galho lateralizado, virou o ápice, tá sozinho. Esse aqui era bifurcado, joguei para o lado, virou um galho primário lateralizado. E aqui possivelmente vai crescer mais galhos, porque eu tirei todas as folhas aqui. E tá cheio de gema. Tá? Eu bato na tecla. É feio? Muito feio. Mas é o primeiro trabalho. E assim você vai observando com o tempo. Agora vamos atacar de ceriça chinesa. Esse eu preciso colocar aqui, melhorar a visão, ou não. É, ficou melhor. Então vamos ver aqui. Tirar esse adubo daqui, fazer uma limpeza na base. Tirar brilhantina, tirar brotinho aqui, os brotinhos pequenos que nascem na base. Esse é tipicamente um bonsaizinho bifurcado na base. Certo? Naturalmente já tem um movimento legal. Tá? Vou fazer uma poda aqui porque tem galhos muito estendidos.
para bifurcar mais. Meu interesse é dar movimento nos galhos mais grossos, tá? Os pequenos você pode cortar ali no segundo nó de folha para bifurcar, porque está muito estendido. Uma planta que está aqui já também proveniente de poda, ó, bem enraizado, pegando bem. Tem galhos aqui que estão muito compridos, eu quero podar, cortar, não quero deixar não. Tirar aqui da base também. Aqui. São 2 galhos que eu quero dar movimento aqui. É esse grandão aqui, ó. Esse e esse daqui. Esses dois, ó. Esse V. Esse daqui eu não vou mexer ainda não. Vou deixar encher. São 2 galhos que eu quero dar movimento. Esse aqui e esse daqui. E vai enrolando em 45 graus, ó, até chegar em cima. Chegando em cima, você dá aquela curvadinha, faz um U e não aperta, só segura. E dá o movimento que você quiser. Aqui na base ele já tem o movimento, então você traz para fora e para cima. Ó, para fora, sem forçar muito para não quebrar, para cima. Certo? Ó, o movimento. Aqui na base ele já tem o movimento. Então eu levei para lá, para cá e para cima. Agora eu vou dar um movimento para esse daqui, ó. Como ele é um galho, eu prendo ele na base desse arame que já está sendo curvado, não levo lá embaixo. E já venho, levo por trás e já venho dando movimento. Segurando sempre no último nódulo que você colocou o arame. E leva até na ponta. Passo a voltinha para voltando o arame. Faço uma forquinha, mas sem apertar. E dou o movimento que eu quiser agora. Trago para cá. Isso aí você brinca. Sempre fazendo
movimentos curvatórios, nunca deixando reto. Certo? Dá pra ver, ó. Esse eu levei para cima e fiz a curva. Esse eu coloquei para baixo, também fiz a curva. Aperta a folha, quebra galinho menor, mas faz parte. Agora vamos a esse daqui. A mini goiaba. Vamos ver a posição, dá uma olhada na câmera. Acho que é melhor eu colocar aqui embaixo. Gostaria muito de preservar esse galinho aqui, ó. Então, acima dele tem várias folhas que eu vou tirar, puxando sempre para cima. Preservar só esse galho que nasceu aqui embaixo. Vou diminuir isso. Vou escolher um galho ou outro aqui e dar movimento pro resto. Eu não vou deixar essa copa densa aqui não. A intenção minha é preservar todo o caule. Geralmente nasce galhos no mesmo ponto, ó. No mesmo ponto. Tem esse que nasceu, esse aqui embaixo, tem esse que nasceu sozinho e aqui bifurca e continua. Olha lá. Um desses dois eu vou tirar. Geralmente eu vou tirar aquele que é contrário, tá? Como nasceu aqui, eu vou tirar esse de cima que vem tirando a força desse. Então, galhos na mesma linha de crescimento, eu tiro. Se tem um embaixo e tem um em cima na mesma linha, eu tiro o de cima. Porque já tem um do lado de cá, ó. Então eu vou tirar esse. E assim eu vou ter em cima. Um galho que nasce no mesmo ponto, folhas que tem de crescimento no caule, eu tiro tudo. Então, dei uma rapelada porque a intenção minha é dar a curvatura. Então eu deixei o galho aqui embaixo, um do lado contrário, lá em cima do lado contrário, e vou tirar essas bifurcações aqui que existem no ápice, assim como as folhas que crescem no caule também. Esses brotinhos que crescem no ápice aqui, eu vou tirar tudo, vou deixar só a folhinha lá em cima. Então, esse é a base do movimento que eu vou deixar. Um galho lá embaixo, vou dar uma curvatura boa aqui, um galho aqui e o ápice. Então, vamos ao movimento.
Ó, tá preso em cima, preso embaixo. Aí vamos lá. Eu quero deixar, mostrando aqui, ó, tem eu quero ver se ele cresce, porque eu tirei todas as folhas aqui. Esse galinho aqui eu espero que ele cresça. Então eu vou deixar ele desse lado, eu vou dar esse movimento para largar ele à vontade lá. Vou virar, deixar esse galho para cá à vontade para crescer para cá. Levei para lá. Vou deixar outro movimento com esse galho para crescer à vontade para lá. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na cereja do Rio Grande. Eu vou trazer esse galho para lá, que era o ápice. Vou dar um movimento para ele e vou deixar o galinho por último lá em cima fininho, que era o último, como ápice, tá? Então aqui, ó. Esse é o princípio do bonsai. Deixei um galho aqui, eu espero que esse galho cresça, ele é muito importante aqui, por isso que eu não tirei ele. Dei o movimento para lá, ó. Deixei esse galho, que vai crescer para lá, vai bifurcar, eu espero que ele cresça. Dei esse movimento do ápice para cá, que era o ápice, virou um galho. E esse galinho que era o último galinho lá em cima, lá, lateralizado, deixei como ápice, tá? Então, é isso que esse é o princípio que eu deixei. Futuramente, a hora que ele virar um pouco de madeira nesse galho aqui, eu mexo nele de novo, também, nesse e naquele lá, tá? Esse é o movimento. Esse eu consigo levar para lá mais um pouco. Então, é isso que eu realizei. Posso tirar aqui, ó, esses galhos, essas folhas da ponta aqui, porque tem geminhas crescendo aqui. Essa é a ideia, dar esse primeiro movimento aqui, ó. Não mexi muito aqui na base aqui, porque tem esse galinho aqui, eu não posso mexer, que eu não quero quebrar ele. Não dá. Tá? Então, isso é o que geralmente a gente faz com plantas novas, porque às vezes deixar crescer, se aumentar um calibre aí da grossura de um dedinho para cima, já fica mais difícil você fazer isso, porque possivelmente quebra, dependendo da planta, tá? Então isso é o que a gente faz em primeira mão com as mudias que crescem no nosso viveiro. A gente tenta dar a forma, trabalhar da forma mais singela possível para conseguir no futuro um belo bonsai. Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta lá pontos fracos ou pontos fortes que você gostou ou não gostou, que a gente possa melhorar e trazer mais vídeos de qualidade para você. Então se você gostou, até o próximo vídeo com mais bonsais.